Vou fazer mais uma aceleraçãozinha aqui, vamos lá, ó. Ó. Você vê que o programa de estabilidade entra rapidamente para atuar, uma vez que o carro tem bastante torque, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os detalhes do BYD que está chegando aí ao mercado para concorrer na categoria de sedãs médios. O detalhe é que o BYD King está disponível em duas versões. A GL, que é a de entrada, essa daqui que eu vou mostrar para vocês, e também a GS, que traz mais equipamentos. O principal desse carro é que ele é um híbrido plug-in, portanto ele consegue andar bastante quilômetros em modo 100% elétrico sem depender do motor a combustão. Mas agora vamos conhecer todos os detalhes aqui do modelo. Uma coisa que chama atenção no BYD King é que ele tem um design bastante moderno. A gente sabe que a categoria ela é bastante conservadora e também o segmento de sedãs encolheu bastante ao longo do tempo. Então a aposta da BYD é justamente ressuscitar esse segmento com um modelo que apresenta um custo-benefício muito interessante. Desde a versão de entrada, a GL essa daqui, o carro já traz sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Outra coisa, os faróis totalmente iluminados em LED do tipo projetor. Você tem farol baixo, farol alto e a luz de pisca em LED. Como vocês estão vendo, esse carro não traz farol auxiliar dianteiro. Mas um detalhe que chama atenção, câmera 360 graus. Então você tem uma aí na frente, mais duas sob os espelhos laterais e uma traseira. Essas imagens são projetadas diretamente na tela da central multimídia com várias opções de visão. Dúvida que algumas pessoas tiveram. A versão GL do BYD King tem luz de rodagem diurna em LED? Tem sim. Vocês estão vendo aqui o DRL inclusive aceso na versão GL. O que muda é que na versão GS, como a gente já viu, por exemplo, no Dolphin, além do DRL, aqui no meio você tem uma barra de LED que une aí os dois faróis. Esse recurso só na versão GS. A versão GL, isso não está disponível, mas a luz de rodagem diurna em LED está presente. Construção aqui do modelo. Para começar, esse carro tem um entre-eixos generoso, 2,72 m. O carro tem suspensão independente lá na frente do tipo McPherson e semi-independente aqui atrás com eixo de torção. Mas o modelo traz freio a disco nas 4 rodas. A gente tem roda em liga leve diamantada já na versão de entrada e aqui a gente tem um pneu 215 de largura, perfil 55, aro 17 polegadas. A gente vê aqui um conjunto, digamos assim, bastante tradicional dentro da categoria de sedãs médios. Do ponto de vista mecânico, a primeira coisa que eu vou destacar é que esse carro não tem aquela travinha chata de liberação do capô. Você puxa 2 vezes a alavanca para fazer a abertura do capô. Temos aqui manta acústica, que como vocês estão vendo tem aqui a vareta tradicional de sustentação. Olhando aqui o cofre do compartimento do motor, a gente tem aqui um motor 1.5 litro aspirado e do lado de lá nós temos o sistema elétrico do carro. Curiosidades a respeito desse carro aqui, ele tem sistema de arrefecimento duplo. Então você tem um sistema de arrefecimento desse lado e um outro sistema de arrefecimento ali do outro lado. Lembrando que aqui é como se o carro funcionasse com o sistema série. Prioritariamente quem move o carro é o sistema elétrico. O motor a combustão atua muito mais como um gerador. Mas para você entender isso melhor, dá uma olhada no outro vídeo que a gente colocou no canal, que explica detalhadamente o funcionamento de tração do BYD King. Lembrando, é um carro de tração somente nas rodas dianteiras. Aqui na parte traseira, o carro tem toda a iluminação em LED, inclusive com essa assinatura luminosa que corta aqui o carro de fora a fora. Além dos sensores de estacionamento e a câmera de ré, a abertura do porta-malas tem um botãozinho discreto aqui no meio, que você aperta para fazer a liberação. O porta-malas não é acionado eletricamente, mas ele tem um sistema de contramolas que quando você abre, a mola já praticamente abre completamente o compartimento. Estamos falando aqui de 450 litros de capacidade. A BYD não esclareceu se é medição VDA ou litros líquidos. Agora algumas curiosidades. Se a gente olhar aqui do lado, eu já deixei aqui sem a tampinha, aqui embaixo nós temos aí a bateria de 12 volts, que é necessária para o sistema elétrico convencional do carro. Vocês também estão vendo aqui o carregador portátil que o carro tem para o sistema híbrido plug-in, e quando você levanta essa parte, esse carro não tem step. O que ele tem é o kit reparo, onde você tem aqui
o sistema disselante mais o compressor. Além aqui do colete, que não é obrigatório aqui no Brasil, mas em outros mercados a gente tem. Esse gancho aqui de reboque que você parafusa no para-choque e também aí o triângulo. Mas como a gente está vendo, pessoal, é um carro que não oferece justamente por conta do sistema híbrido plug-in, que ocupa mais espaço na estrutura do veículo. A gente também vê a tampa do porta-malas aqui forrada, né? Você não tem aquele acabamento feio. Até as dobradiças aqui têm esse acabamento. Mas o detalhe, elas não são pantográficas, né? Então elas invadem espaço útil do porta-malas. Dependendo do que você vai colocar no porta-malas, você tem que prever o espaço para as dobradiças poderem entrar. Outra curiosidade, se você prestar atenção lá no fundo do porta-malas, isso daqui é aquela alavanquinha anti-sequestro. Se alguém ficar preso dentro do porta-malas, consegue usar a alavanquinha para destrancar o porta-malas por dentro. Como o carro é híbrido plug-in, então do lado de lá você tem o bocal do tanque de combustível com capacidade de 48 litros. Do lado de cá, aí você tem a porta de carregamento. A gente está vendo aqui uma tomada do padrão AC do tipo 2, não importando a versão, quer seja GL ou GS, é sempre uma tomada AC do tipo 2 monofásica. Como é que a gente sabe que é monofásica? Porque a gente só tem esse pino aqui, não tem o L2 nem o L3. E aí muda a capacidade de carregamento. Se for a versão GL, que tem a bateria de 8,3 kW, capacidade máxima de energia que essa tomada recebe é 3,3 kW. Se for a versão GS com a bateria de 18,3 kWh, aí a capacidade máxima dessa tomada é de 6,6 kW. Lembrando que a versão GS tem aquele sistema V2L, que você compra o acessório e o carro pode fornecer energia para outros equipamentos com tomada convencional. Interior aqui do BYD King, vamos começar pela porta. A parte superior, aí você tem um material emborrachado. Aí você tem um acabamento em plástico, tem um tratamento até que bastante bonito visualmente falando. A parte onde você apoia o braço, tanto painel de porta quanto apoio, você tem couro sintético acolchoado. Até mesmo o pegador, onde você segura, também é em couro sintético. Aí você vai ter plástico duro na parte de baixo. Vindo para o interior do carro, o mesmo plástico com melhor acabamento que você tem na porta, você tem aqui nessa porção do painel. Essa parte superior aqui é o material emborrachado e o plástico duro aqui na parte de baixo. O banco é couro sintético, tá, pessoal? Mas a gente vê aqui que ele é microperfurado. Você está vendo que ele tem aqui um tom claro na parte central e um tom mais escuro aqui na lateral. Lembra outros modelos da BYD, né? A gente viu coisas parecidas aí, por exemplo, no Yuan e até mesmo no Song. Aí você tem o encosto de cabeça que é integrado com esta passagem aqui no meio. Vindo aqui para o console central, descansa-braço, em couro acolchoado, inclusive aqui em cima você tem aí o sensor do cartão NFC, que pode substituir a chave, é comprado como acessório na concessionária. Levantando, um porta-objetos, para você guardar aqui algumas coisas. Quando a gente vem aqui no console, você tem freio de estacionamento eletrônico, função auto-hold, luz de pisca, modos de condução, aqui controles do sistema de ar-condicionado. Desse lado, para você usar o carro no modo EV, no modo híbrido e aqui piso de baixa aderência. Além do seletor, que funciona como seletor de câmbio, né, para ré, neutro e drive, volume e o botão de partida. Aqui, dois porta-latas e essa posição aqui na frente é um carregador de celular por indução. Olhando aqui na parte superior, o parasol, ele tem aqui tampinha com espelho, porém não tem iluminação. O espelho aqui no centro é do tipo convencional, ele não é autocrômico. Mas a iluminação aqui é do tipo LED. E você também tem, por exemplo, aqui um porta-óculos. Como a gente já conhece de outros carros da BYD, aqui no centro a gente tem a tela da central multimídia, que tem aquela possibilidade de rotacionar a tela em 90 graus. Então você pode colocar a tela na vertical ou colocar aqui a tela na horizontal. Então grande parte dos controles do carro estão na central multimídia. O ar-condicionado, por exemplo, aqui, você faz o controle pela multimídia. Nessa versão, pode até parecer que o ar é dual zone, não é. Ele é um ar single zone nessa versão GL. Na versão GS,
aí você vai ter um ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Então, pela central multimídia, você faz diversas configurações, além de ter o mapa de GPS embarcado, que é um diferencial desse carro, porque a gente sabe que hoje no mercado brasileiro tem vários carros que estão saindo sem mapa de GPS embarcado, além de outras funções que você tem aqui, né? Você tem um assistente aí da BYD, você também tem um sistema de câmera 360 graus, que você pode acionar aqui pelo botão do volante, para entrar rapidamente na visão da câmera 360 e escolher as imagens, a dianteira, a traseira, lateral esquerda, lateral direita, dianteira grande angular, traseira grande angular e acompanhando aí as rodas. Lembrando, também tem aquele recurso da carroceria transparente que acaba sendo bastante útil. Então, a central multimídia segue basicamente a dinâmica de outros modelos da BYD. É importante destacar que o BYD King ele não tem sistema de ADAS, que é aqueles sistemas avançados de condução. Mesmo ele tendo o menu aqui, você percebe que é para apenas desligar o programa de estabilidade do carro ou os sensores de estacionamento. Então, sistema de controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, sistema de permanência de faixa, que a gente conhece de outros modelos da BYD, não estão disponíveis no King, nem na versão GL e nem na versão GS. Uma coisa legal são os atalhos que tem na tela da central multimídia. Então você está com o mapa de GPS aberto e quer mexer rapidamente no ar-condicionado, você põe 3 dedos na tela e aí você controla aqui a temperatura do ar-condicionado. Se você quiser controlar a velocidade da ventilação, são os 3 dedos. Na horizontal, aí você consegue fazer o controle da ventilação de forma fácil. Volante do BYD King. Desse lado aqui você tem a função do controle de cruzeiro convencional, tá? Não é o adaptativo. Atalho para a câmera 360 graus e girar a tela da central multimídia. E desse outro lado você tem funções para interagir com o computador de bordo do carro e funções da central multimídia. A tela à frente do motorista é uma tela totalmente digital. Então pelo volante você consegue aqui acessar diversas funções, como sistema de ar-condicionado, você também tem informações aí diversas do computador de bordo do veículo, além de outras configurações do carro que você vai fazer diretamente pelo painel à frente do motorista. Os ajustes disponíveis para o motorista. O banco tem aqui ajuste elétrico de altura, distância, mas não tem aquela inclinação do assento. O que ela tem é a inclinação do encosto, não há posição de memória. Volante tem ajuste de profundidade e também de altura. E para fechar, o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Essa versão GL tem ajuste elétrico só no banco do motorista. A versão GS tem ajuste elétrico também no banco do passageiro. Aqui na porta você tem os controles como simples toque para abertura e de fechamento dos 4 vidros, controle dos espelhos e olha só, está disponível aqui a função de rebatimento dos espelhos laterais. Aqui também você tem o botão para abrir o porta-malas e abrir o bocal de abastecimento. Aqui na parte de baixo do painel não existe botões. O que você tem aqui é um porta-objetos dedicado para o motorista. Banco traseiro. Bom, o carro tem 2,72 m no entre-eixos, o que é uma medida muito boa. Então, do joelho ao encosto do banco, o espaço é bastante generoso, praticamente aqui um palmo aberto. A gente também observa porta-revista ou porta-tablet aqui atrás dos bancos, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, 2 portas USB do tipo A e este pequeno porta-objetos. Detalhe interessante é que o assoalho do carro é quase que completamente plano, tá vendo? Você tem um pequeno ressalto aqui no meio, mas não chega a incomodar. Agora um detalhe, eu estou aqui com as pernas na minha posição normal. Você percebe que o piso não é tão baixo, né? Elas ficam um pouquinho levantadas aqui. E por que que isso acontece? Como esse carro é um sedã e ele é um híbrido plug-in, a bateria do carro está aqui na parte de baixo, o que obriga a levantar um pouco o piso, e é justamente por isso que as pernas não vão tão para baixo. Mas por outro lado, a gente vê que a altura aqui em relação ao teto é muito boa. Mais alguns recursos que a gente tem aqui. O descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. A gente também tem alça de segurança aqui no teto com ganchinho para pendurar cabide e para fechar aqui a iluminação em LED. Não é necessariamente uma luz de leitura, mas ilumina bem aqui a parte traseira. Outra mudança que existe entre a versão GL para a versão GS.
A versão GS tem 8 alto-falantes, enquanto o GL tem 6. O que muda é aqui atrás. Aqui na parte de baixo da porta, você vai ter o alto-falante na GL e na GS. Porém, na versão GS, esse espaço aqui passa a ter um super tweeter. E aí, nesse caso, são os 2 alto-falantes adicionais da versão GS. Hora da gente dirigir aqui o King, mas antes algumas considerações. Então aqui no console você tem os 2 botões para escolher se você quer usar o carro no modo EV, que é o modo E 100% elétrico, né? Ou então o HEV, que é o modo híbrido. Claro que para usar o modo EV, você tem que ver se aqui no painel você tem bateria para usar ele em modo 100% elétrico. Mas você também consegue ter essa informação aqui pela tela da central multimídia, que ele mostra a quantidade de bateria que está disponível aqui no carro. E aqui tem mais algumas configurações que é importante sempre lembrar, né? Então, a intensidade da regeneração, que é quando você tira o pé do freio, se você quer uma regeneração normal ou uma regeneração mais alta. E essa configuração de SOC, muito importante isso. Pessoal, se você está usando o carro no dia a dia e quer otimizar o consumo, né? Você quer que o carro seja o mais econômico possível, você vai colocar isso aqui embaixo, em 25%. Então o que ele vai entender? Ele só precisa manter uma reserva na bateria de 25%. Ele vai usar o carro muito mais de modo elétrico do que com motor a combustão. Então, para o dia a dia na cidade, você pode fazer isso. Você também tem aqui a opção Save. Essa opção Save, se você deixar aqui o SOC aqui em cima, o que ele vai fazer? E além dele preservar a bateria em 70%, em alguns casos ele vai usar o motor a combustão para carregar essa bateria. Isso vai manter mais bateria, mas vai penalizar o consumo. Então você pode de repente colocar aqui na posição alto e se você for fazer uma viagem que você quer preservar o desempenho, você põe o SOC o mais alto possível, que aí ele vai manter uma reserva alta de bateria e isso vai te dar desempenho, mas sem um consumo otimizado. Quer o consumo otimizado? Você põe embaixo. Lembrando que quando a bateria acaba completamente, né, ela não chega a acabar completamente, mas ela não consegue mais tracionar o motor elétrico, aí é o motor a combustão que começa a funcionar para gerar energia para o sistema. Se você tiver totalmente sem bateria, né, quando ela está, digamos assim, sem capacidade de tracionar o carro, aí o carro perde performance, porque o motor a combustão tem uma potência menor do que a potência que é necessária para você ter a potência máxima no motor elétrico. Mas isso acontece durante um período relativamente pequeno, se você estiver numa estrada plana. Se você estiver subindo uma serra, aí não tem jeito. Você vai ficar só com a potência do motor a combustão. Para isso, lembre-se sempre, põe o SOC aqui maior para você conseguir preservar a bateria e manter desempenho. A gente está aqui numa pista de testes bem controlada, bem pequenininha, só para a gente ter uma ideia de como é que é o King. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma largadinha quente, né? Vamos fazer aquela largadinha só para ver a reação do carro, mas não dá para chegar aqui nos 100 km por hora. Então o carro já está aqui no modo HEV, modo híbrido. Eu vou engatar aqui o carro, colocar na posição drive e vamos fazer aquela nossa largadinha solada. Pé no freio, pé no acelerador, saindo, ó, chega até cantar pneu. Por que que isso acontece? Porque o carro é tração dianteira e tem bastante força. Então você vê que a resposta do carro é realmente muito boa. O carro tem uma resposta interessante. Suspensão se mostra confortável, então aqui o piso é um pouquinho desnivelado, a gente percebe que a suspensão é boa. Vou fazer mais uma aceleraçãozinha aqui, vamos lá, ó. Você vê que o programa de estabilidade entra rapidamente para atuar, uma vez que o carro tem bastante torque, né? Quase 32 kg de torque, o que é muito bom. Outra coisa interessante nesse carro é o raio de giro, o diâmetro de giro. Eu não vou fazer o meu teste convencional, mas criaram aqui uma espécie de rotatória. E quando você coloca o carro aqui para girar, vira todo o volante, olha só, ele usa um espaço relativamente pequeno quando comparado aí a outros sedãs para fazer aqui a manobra. Então isso é legal na hora de manobrar o carro. No geral, o modelo é bastante silencioso, principalmente porque quando você usa mais o modo elétrico do que o motor a combustão, você vê que a suspensão ela tende a ser mais macia. Isso é uma característica dos carros da BYD, a gente consegue perceber bem isso. Posição de dirigir, eu vou dizer para vocês que eu achei agradável por conta de todos os ajustes. Então, nesse contato inicial aqui que eu tive com o King, eu gostei bastante por ele ser aí uma opção muito interessante dentro do segmento de sedãs médios. E se você gostou aqui do BYD King, minha dica é fácil.
procura aí as concessionárias BYD do Grupo Daruge. Hoje, o maior grupo BYD do mercado brasileiro. São várias unidades no interior do estado de São Paulo, onde você vai ter a oportunidade de conhecer o carro, fazer o test drive e até mesmo o melhor negócio para colocar o King aí na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.